Eu prestei atentamente atenção a cada um dos temas que o Sérgio nos trouxe. O primeiro, a ameaça, dia sim, dia também, dos salários, que por óbvio devem ser honrados pelo gestor municipal. E, no mesmo pacote que vem esse conjunto de ataques que o Sérgio nos trazia, veio um que prevê um empréstimo de 120 milhões para pagar as obras da Copa, as empreiteiras que já ganharam 120 milhões para fazer essas obras intermináveis, discutíveis muitas delas, frutos de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, outras delas, e que ao mesmo tempo mostram uma visão, ou melhor, mostram qual vai ser a opção política desse governo. No mesmo pacote que arrocha o direito dos trabalhadores e que de maneira inconstitucional trata de tirar direitos, pede um empréstimo milionário para pagar empreiteiras. E, por fim, o tema da valorização do servidor público, né, que tem sido uma tônica de desrespeito e de colocação, né, de cargos em comissão que muitas vezes não tem nenhum conhecimento técnico, prejudicando muito o serviço público. Não é um demérito só deste governo, nós já passamos, né, por vários momentos e vários episódios extremamente graves no município de Porto Alegre ao longo dos anos, e embora o governo tenha feito um discurso de que apostaria no banco de talentos, na valorização dos servidores públicos, nós vimos que metade do banco de talentos, que entre aspas era voluntário, foi contratado. Nós vimos que os servidores públicos de carreira sequer foram ouvidos. Nós vimos a repartição, novamente, dos cargos em comissão entre os partidos políticos da base aliada que dão sustentação ao governo Marquesan. Então, nós vemos um conjunto de ataques que mostram a lógica que está posta. E eu quero concluir falando que nós estamos vivendo outro tema inédito, que nós estamos no final de maio, e o governo sequer abriu negociação para a database da categoria, sequer abriu negociação para a database já votada em Assembleia, já discutido pelo conjunto dos municipários, o que mostra a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, a política de desmonte que está sendo posta. Que vocês contem conosco nessa luta por diálogo, por negociação, por defesa dos servidores públicos, que foi o que tu pediste ao conjunto dos vereadores, a bancada de oposição está à disposição dessa luta, mas nós temos uma convicção de que será uma luta de longo prazo, de que será uma luta contra esse projeto e de que será uma luta que precisará de toda a unidade possível entre os setores da categoria, desde os professores, aos engenheiros, aos arquitetos, ao conjunto de carreiras, dos técnicos científicos, né, do pessoal operário da prefeitura, de todos os setores da prefeitura municipal, para que a gente possa fazer uma ampla mobilização nessa database, para que a gente possa mudar essa correlação de força a favor dos trabalhadores e que a gente possa derrotar esta política defendendo os interesses dos municipários. Eu sou funcionário público faz 42 anos. Trabalhei na União Estado e Município. E lá em 96, 97, eu me lembro quando a Falcone chegou no estado do Rio Grande do Sul. E nós, funcionários, dizíamos que quem teria as condições técnicas e científicas e conhecimento para propor alterações no estado seria nós, funcionários públicos. E o governo não, Falcone, que era a salvação, teria sido a salvação de Minas Gerais, que aquilo estava uma beleza, através daqueles estudos que a Falcone tinha feito em Belo Horizonte e Minas todas. Pois fizeram Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mesmo contra a vontade de servidores públicos, e quebraram os três. São dos 3 piores estados de situação financeira do país e que tiveram uma colher equivocada desta consultoria. Portanto, consultoria nós acreditamos talvez até positiva, mas não pode ser impositiva, tem que ser assim. Deste vereador vocês podem contar com apoio. Vocês fiquem tranquilos nesse sentido. E quero salientar aqui mais. Esta semana passada, em Esteio, deu 7% de aumento ao funcionalismo municipal. E aqui querem tirar a inflação dos funcionários municipais, que é o mínimo, que é a reposição salarial. Então é um debate que nós vamos travar com muita capacidade dentro do partido, mas podem contar comigo. Então, em nenhuma hipótese, nesse contexto, sem mostrar uma competência de gestão ainda, sem mostrar que é possível, numa prefeitura que gasta em quase 7 bilhões, 2 com funcionalismo, que é possível sim arranjar alternativas valorizando o funcionário, o prefeito vir confiscar salário dos funcionários através do aumento da alíquota do Previmpa. É uma vergonha, porque na exposição de motivos está que ele vai poupar 30 milhões com essa medida.
Não é sanear Previmpa, não tem cálculo otorial que indique isso. O Conselho do Previmpa é contrário e ele, com a disfarçatez desse histórico, manda para cá um aumento de alíquota dizendo que precisa poupar dinheiro no regime de repartição simples. E mais, do outro lado, congela salário, porque pintou todo esse quadro e diz, bom, e a recuperação da inflação fica condicionada a esse quadro terrível da crise. Isso é congelamento, aliás, congelamento não, isso significa redução de salário, porque o IPTU foi reajustado na inflação, o IPVA foi reajustado na inflação, o ISSQN foi reajustado, o orçamento da prefeitura foi reajustado, o funcionalismo vai perder 4%, depois vai perder, porque já perdeu do seu poder de compra. Eu tenho certeza que essa casa não vai ser conivente com uma violência dessas com os municipários e as municipárias da cidade de Porto Alegre, que fazem essa cidade, que fazem as políticas públicas e fazem dessa capital precursora, inovadora em muitas áreas. Antecipo que, a exemplo do que colocou o vereador Cassiá no âmbito da sua bancada, o Partido Progressista, nós também vamos travar uma discussão importante no âmbito da bancada do PMDB, até porque, pessoalmente, sou contrário ao projeto que propõe a extinção desse direito, em 2005, que foi proposto pelo então prefeito José Fogaça, e foi um governo que rompeu com uma lógica que trouxe muitos problemas para as finanças municipais, que era a lógica da bimestralidade. E a alternativa que se encontrou foi a reposição a partir do índice da inflação, e não precisa revogar essa lei. Nós precisamos estar sensíveis aos problemas financeiros do município, mas não retirar direitos, não só dos técnicos da prefeitura, mas dos servidores públicos municipais de um modo geral. Obrigado. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Um autoritarismo de sobremaneira que, de certa forma, vem a prejudicar o serviço público como um todo. E também a situação dos servidores que carregam o serviço público e essa cidade nos seus ombros. Toda a nossa força e todo o nosso apoio aos municipários dessa cidade, aos engenheiros, a todos os técnicos, servidores de nível médio e também aos meus colegas professores nesse momento tão complicado, onde há pouco diálogo e muita imposição por parte da prefeitura. Prefeito, abra o diálogo, converse. Antes de tomar uma posição, ouça. Faça como nós temos feito aqui, ouvido, ouvido e ouvido. Ninguém perde com isso, todos ganhamos. O governo Barquesan é um governo cuja lógica é o confronto e a derrota dos servidores públicos municipais. Por isso começou atacando os professores municipais e agora prepara um ataque ao conjunto do funcionalismo público municipal, ataque cuja essência é redução real de salários. Tanto o aumento do Previmpa significa isso, exploração dos servidores e redução do salário real. E congelamento dos salários quando nós sabemos que temos inflação.
Tribuna Popular, conforme artigo 100 da Lei Orgânica do Município, entidade Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, CENGRS. Assunto: Fórum Social dos Municipários. Projetos de lei do Executivo. Orador, senhor Sérgio Luiz Brum. Convido o senhor Sérgio à tribuna. Senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores dirigentes sindicais, colegas municipários, senhoras e senhores presentes neste plenário. Inicialmente quero, em nome do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, agradecer a cessão deste espaço. Falo em nome do SENGE e do Fórum Sindical dos Municipários, integrado pelo SIMPA, pelo CIMERS, pelo SERGES, SAERGES, SINDIJORS, SENGE, SINDISAúde, SEMAP, SINDIPPD, Sindicâmara, Sindicep e Radialistas Rio Grande do Sul. Falo também em nome da Associação dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura de Porto Alegre, que atualmente presido. Compareço a esta casa determinado a expor o constrangimento que o senhor prefeito Nelson Marquesan Júnior vem impondo desde sua posse aos servidores municipais. Isso inclui ameaças de atraso no pagamento dos salários, redução da remuneração pelo aumento da contribuição previdenciária e previsão de reajuste zero em 2017. Rompe o prefeito Marquesan com uma longa tradição da Prefeitura de Porto Alegre, que desde a década de 70 nunca deixou de honrar seus compromissos com o pagamento dos salários em dia ou a concessão de reajustes anuais. Rompe o prefeito Marquesan com uma longa tradição de ouvir os técnicos de nível superior do município na solução dos problemas da prefeitura. Diversos colegas procuraram os gestores nomeados por Marquesan e foram repelidos com a afirmação de que tudo seria estudado e decidido pela consultoria Falcone. A reforma administrativa, sem maiores estudos ou detalhamentos, objeto da Lei 810 de 2017, aprovada por esta Casa e também objeto do projeto de lei complementar do Executivo 5 de 2017, ora em tramitação, altera a estrutura da Prefeitura, extinguindo órgãos e retirando competências de outros, sem que se vislumbre um melhor atendimento das demandas da população ou qualquer economia de recursos. O planejamento urbano passaria a ser tratado como questão essencialmente econômica, na medida em que se extingue a SMURB e se transfere suas competências para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Nesse sentido, inverte-se a lógica e a questão urbanística fica meramente subordinada aos interesses do capital. O esgoto pluvial, a limpeza urbana, a gestão e o tratamento dos resíduos sólidos passariam a ser tratados em um único órgão, algo inédito nas administrações municipais de metrópoles como Porto Alegre, as quais possuem órgãos exclusivos para a coleta de esgoto pluvial e para o tratamento de lixo. A Secretaria do Meio Ambiente, órgão local do CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, tema em que Porto Alegre foi pioneira no país, teve sua estrutura fatiada. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental passaria a ser tratado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Estamos aqui falando de questões urbanísticas complexas, não só econômicas. Diversos pedidos de audiência de diversos sindicatos e associações não foram atendidos, apesar dessas entidades poderem auxiliar na solução dos problemas de Porto Alegre. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, os servidores e o prefeito têm que estar do mesmo lado. Não são opositores. Ambos devem almejar o sucesso da prefeitura na construção do bem-estar dos porto-alegrenses.
A retirada da inflação do cálculo da correção salarial, além de ferir o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, pareceres do STF e Tribunal de Contas, condena os municipários à redução do seu poder de compra. Sem a reposição da inflação, os vencimentos dos servidores já acumulam hoje perdas da ordem de 13,9%, sendo que no final do governo Marquesan, teremos, na melhor das hipóteses, perdido 30% do nosso salário se isso persistir. É uma prática cruel que atribui aos servidores a culpa por todas as mazelas da Prefeitura. O aumento da contribuição previdenciária, objeto do projeto de lei complementar do Executivo 4 de 2017, além de reduzir diretamente o salário dos servidores, é totalmente desnecessário, como comprova o último cálculo atuarial, no caso dos servidores que ingressaram após 10 de setembro de 2001, vinculados ao regime capitalizado. Nesse regime, a contribuição mensal de servidores e empregador é capitalizada para pagar as aposentadorias no futuro, quando o município não terá mais esse ônus. Aumentar agora a contribuição previdenciária dos capitalizados enriquece o fundo desnecessariamente às custas do servidor. Já no caso dos servidores que ingressaram até 9 de setembro de 2001, hoje enquadrados no regime de repartição simples, quando de sua admissão e até 2001, não estavam submetidos a nenhuma contribuição para a aposentadoria. Seus salários eram calculados, admitindo que no futuro o município teria que pagar suas aposentadorias. Poderia o município, em 2001, ter repassado o valor de sua responsabilidade ao Previmpa para a capitalização e pagamento das aposentadorias. Não o fez. Optou por aportar mensalmente ao Previmpa os valores necessários ao pagamento das aposentadorias desses servidores. Vem agora o prefeito Marquesan querendo aumentar a contribuição previdenciária com o objetivo de que os servidores que ingressaram até 2001 paguem a dívida previdenciária. Não é rombo, é dívida. A dívida previdenciária que é somente da responsabilidade da prefeitura e não dos servidores. O aumento da contribuição previdenciária, como reconhecido pela Procuradoria desta Casa, afronta a Constituição da República nos artigos 40, 150, inciso 4º e 195, parágrafo 5º. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, na prática diária, o Sindicato dos Engenheiros luta contra o desrespeito ao salário mínimo profissional e à CLT cometidos por muitas empresas. O serviço público, apesar de não estar submetido a essa legislação, constantemente é atacado pelo setor privado, não só aqui, mas em todo o país, com o objetivo de desqualificar os servidores, enfraquecendo as estruturas de controle do Estado e também com o objetivo de justificar a privatização de serviços essenciais. A prática do prefeito Marquesan parece alinhar-se com a tese do Estado mínimo. Se a prefeitura está quebrada, como afirma o prefeito, o motivo pode ter sido, entre outros, a designação de gestores sem formação e currículo adequados às funções. A gestão eficiente permite alcançar os resultados esperados. Aos servidores, cabe seguir a orientação dos gestores, sugerir melhorias e trabalhar respeitando a legislação vigente. Não é com a criação do chamado banco de talentos ou com a atuação de consultorias externas que os problemas serão resolvidos. A Prefeitura já possui estruturas internas de seleção, recrutamento e qualificação de servidores. Pagar consultorias para isto é gastar em dobro. A Prefeitura possui profissionais capacitados em todas as áreas do conhecimento.
mestres, doutores e especialistas reconhecidos no país e no exterior. Foram selecionados em concursos públicos, são os melhores entre milhares. É preciso ouvir os técnicos e demais servidores, é preciso estimular as pessoas, é preciso confiar na capacidade dos recursos humanos da Prefeitura. Esperamos desta Câmara a rejeição do projeto de lei do Executivo 2 de 2017 e projeto de lei complementar do Executivo 4 de 2017, ambos inconstitucionais, de acordo com o parecer da Procuradoria desta Casa. E no caso do projeto de lei 4 de 2017, projeto de lei complementar do Executivo 4 de 2017, além de inconstitucional, desnecessário, de acordo com o parecer do Conselho de Administração do Previmpa. Esperamos desta Câmara que interceda junto ao prefeito municipal, para que este, de maneira semelhante a todos que lhe antecederam, negocie com os servidores, ouça os servidores, ouça seus sindicatos, ouça suas associações, assuma uma postura adequada a um líder no comando dos servidores do município de Porto Alegre, para que todos, prefeito, parlamentares e servidores, possam trabalhar em harmonia pelo bem da nossa cidade. Muito obrigado.